Oi pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do canal Historiação Humanas e essa é a oitava e última aula de nossa série de vídeos sobre o nazismo, o fascismo e os regimes totalitários. Nesta aula iremos reforçar uma série de informações sobre o nazismo e o fascismo que já foram apresentadas nas aulas anteriores. Também iremos fazer uma comparação entre esses dois regimes totalitários de direita, de forma a deixar evidentes suas características comuns e também as suas diferenças. Como já foi dito antes, os regimes totalitários de direita utilizaram a estratégia de apontar um fator externo como responsável pelas dificuldades econômicas e sociais enfrentadas pela população. A França, a Inglaterra, a democracia e o liberalismo eram apontados por Mussolini e Hitler como os responsáveis pela desgraça social vivida pelo seu povo. Esses inimigos deveriam ser atacados e eliminados, pois dessa forma a população poderia viver melhores dias novamente. Foi assim que se desenvolveu a xenofobia, ou seja, o ódio aos povos estrangeiros. Foi assim que Hitler e Mussolini conseguiram homens dispostos a irem para a guerra para lutar contra as raças inferiores e retirá-las de seu caminho. O principal alvo do ódio e do racismo dos nazistas foram os judeus. 6 milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Outra informação importante. As grandes empresas comandadas pelos grandes capitalistas só apoiaram o nazismo e o fascismo porque esses regimes de governo combateram e impediram o crescimento do comunismo e do socialismo pela Europa. Outro ponto favorável para os donos das empresas foi o controle do movimento operário, facilitando a exploração dos donos das fábricas. O nazismo e o fascismo exigiam da população a sua total submissão ao partido político, ao Estado, à nação e ao líder. Não havia lugar para discordar do governo, não havia espaço para o individualismo. Todos deveriam se sacrificar para o benefício e desenvolvimento de toda a nação. Agora vamos analisar mais intensamente a parte simbólica da comunicação utilizada pelos regimes totalitários de direita, principalmente aquela colocada em prática na Alemanha nazista comandada por Hitler. Na Alemanha foi muito comum a criação de uniformes militares, desfiles e rituais de saudação ao líder, tais como gestos e a criação de slogans. Estas características da propaganda nazista faziam com que as aparições de Hitler se transformassem em verdadeiros shows de aparição pública, como se ele fosse um líder infalível que levaria a Alemanha a conquistar o mundo. Foi assim que o Estado total criado na Alemanha conseguiu a obediência de todas as atividades econômicas, sociais, religiosas e culturais ao Estado. Durante os desfiles públicos, que mais se pareciam com mega-eventos, ocorria a demonstração e exibição da grandeza do partido nazista para toda a população, que deveria demonstrar a sua disciplina, o respeito à hierarquia e a obediência aos membros do partido nazista. As grandes empresas, a igreja e o exército foram instituições que não sofreram a intervenção do partido nazista. Isso só aconteceu porque essas instituições se calaram e não demonstraram o desejo de combater os nazistas, e por isso elas foram preservadas pelos funcionários a serviço de Hitler. Agora vamos a algumas comparações rápidas entre o fascismo italiano comandado por Mussolini e o nazismo alemão comandado por Hitler. Em primeiro lugar, é preciso dizer novamente que tudo começou na Itália, quando Mussolini chegou ao poder em 1922. Hitler e o Partido Nazista só conquistaram o poder na Alemanha no ano de 1933. Já foi dito várias vezes nesta aula que a crise econômica de 1929 foi um fator determinante para que os fascistas italianos e os nazistas alemães chegassem ao topo do poder em seus países. Eles conseguiram isso principalmente por causa do apoio da classe média, o grupo mais ameaçado pela crise econômica e pelo crescimento das ideias comunistas na Europa. Na Itália, a Igreja Católica se submeteu às ordens dadas por Mussolini.
Isso aconteceu por causa do Tratado de Latrão, em que Mussolini transformou o Vaticano em um Estado independente dentro do Estado italiano. Este acordo entre a Igreja Católica e o governo fascista de Mussolini foi fundamental para que os dois grupos se mantivessem em paz. Já na Alemanha, a Igreja pôde manter a sua autonomia e sua liberdade, pois ela não fez qualquer oposição às ações colocadas em prática pelo Partido Nazista. Um aspecto que diferencia profundamente o fascismo italiano do nazismo alemão é a prática do racismo. Na Itália não existiu um programa oficial de governo com o objetivo de eliminar os grupos considerados inferiores. Já na Alemanha nazista, o racismo e a xenofobia, o sentimento de ódio ao estrangeiro, foram levados até as últimas consequências. Torturas, fuzilamentos e campos de concentração foram amplamente utilizados para exterminar as raças que os nazistas consideravam inferiores. Nós terminamos a nossa aula por aqui deixando o seguinte recado: a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha foram fatores fundamentais para o início da Segunda Guerra Mundial, a guerra mais assassina e destruidora da história da humanidade. Antes de encerrar, um breve recado. Nós estamos pedindo a sua colaboração. Se você acredita na qualidade e seriedade do trabalho desenvolvido por Historiação, por favor, clique na descrição desse vídeo e nos ajude fazendo uma simbólica doação mensal. Você também pode nos ajudar curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo entre os seus amigos. Nós lhe seremos eternamente gratos por essa grande ajuda, pois precisamos muito dela para manter o nosso trabalho no YouTube. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.